Começando mais um Pílula Diária, dessa vez terça-feira, dia 11/11. Eu estou gravando esse vídeo agora às 13 horas e 40 minutos e vou trazer para vocês uma análise abertamente aqui no nosso canal, que pode soar um pouco controverso se você não estiver fazendo parte do Pílula Diária e acompanhando nossos vídeos diariamente. Pílula Diária é um programa onde eu trago minhas posições, as minhas análises e como é que eu estou interpretando o mercado naquele momento. Ele é voltado mais para o intraday. Então, por isso, é de segunda a sexta eu trago essas análises e essas posições. Bom, eu tenho uma visão um pouco controversa do que pode estar acontecendo agora nesse momento. Pode estar sinalizando, de fato, um fundo ascendente dentro de um certo período gráfico, mas analisando com toda a conjuntura, eu acredito que estamos num ponto bem decisivo e que ainda tem uma grande probabilidade de mais correções, pelo menos no Bitcoin. Mas a gente sabe que se o Bitcoin corrigir, isso acaba se expandindo para as altcoins e reflete muito rapidamente. Então deixa eu colocar o gráfico aqui na tela e começar pelo Bitcoin, e aí nós partiremos para analisar as demais altcoins que fazem parte da nossa carteira. Bom, com o gráfico aqui do Bitcoin já na tela, é possível notar que nós estamos monitorando esse padrão de cunha já há algum tempo. Toda vez que o Bitcoin tenta ultrapassar essa região, ele acaba sentindo uma resistência. E não está sendo diferente agora. Nesse exato momento, a gente teve mais uma resistência próxima ao topo e na média de 80 períodos, no período de 4 horas. Lembrando que o pílula diária é movimentação intraday. Então, nessa movimentação agora, estamos na base de um canal paralelo. Só que tem um problema aqui. Esse estocástico, ele está muito sobrecomprado e ainda precisa entrar em regiões de sobrevenda. Então, ao meu ver, ainda tem muito espaço para uma correção do Bitcoin, que pode voltar novamente à faixa de 98, na região dos 90, ou quem sabe cair mais abaixo ali na faixa dos 93, dependendo de quanto tempo que a gente vai ver esse cenário. Imagine que dentro dessa movimentação, nós temos ali um período de tempo, então corrige mais um tempo para depois a gente ver esse rompimento acontecendo de fato, algo que poderia acontecer dentro de uma movimentação de cunha como essa, só depois ali do dia 30 de novembro que a gente viria alguma retomada, né? Uma cunha ela costuma percorrer ali 75, 80, até 90% de toda a sua extensão. Então, como vai se estreitando muito, acaba tomando uma decisão meio que involuntariamente, ela tem que romper para algum dos lados. Eu não acho que ainda é o time para um rompimento aqui do Bitcoin quando eu olho uma cunha nessa amplitude. Então, eu imagino que o Bitcoin ainda vai passar um certo tempo caminhando aí dentro dessa faixa dos 108 até quem sabe os 96. Então, uma retração agora começa a fazer mais sentido do que uma tendência de alta. E olha como a gente não conseguiu nem sequer ficar acima da média de 80 persistentemente. A gente teve uma movimentação, em seguida deixamos um grande pavio que logo foi recuperado novamente aqui com essa retomada de baixa. Tem alguns gaps de valor justo que chamam a atenção nessa estrutura, tornando aqui esses dois níveis como suportes. Então temos um bom suporte na faixa dos 101 até ali na faixa dos 103. Então temos um bom suporte aqui. Tem aberto alguns gaps de valor justo que chamam a minha atenção para uma continuação de baixa. Porém, tem muita estrutura de alta aqui para manter e esse fundo ascendente pode ser um bom suporte. Então, se de fato for uma tendência de alta, a gente vai ver em algum momento uma formação de 1, 2, 3 de compra aqui, assim como a gente já teve nesse fundo, já teve nesse fundo, já teve nesse fundo. Então, a gente teria aqui uma formação de 1, 2, 3 de compra para sinalizar uma movimentação de alta. Mas caso a gente não consiga retomar uma alta, passar desse gap, superar a média de 8 e, consequentemente, superar a média de 80, o cenário mais provável é que a gente reteste esse nível por baixo. Então, por exemplo, na média de 80, não consegue, retesta por baixo e captura mais essa liquidez. Quanto tempo vai ficar aqui vai depender de quanto tempo a gente tem de movimentação ainda aí para esse cenário
dentro dessa cunha, né? Dessa cunha poderia estourar em algum momento. E no momento que estourar, teremos uma alta que tipicamente acaba rompendo e voltando para o topo do canal, quer dizer, o topo dessa cunha. Então perceba que ainda tem espaço para uma correção nesse estocástico que já iniciou, mas ainda tem mais um espaço para essa correção que pode depois gerar uma entrada verdadeira. Então isso no intraday fica muito perceptível. Agora, analisando o gráfico diário, a gente percebe que o estocástico já está assim em um dos melhores momentos. Então tem aqui um estocástico que pode começar a dar uma certa movimentação, caso a gente consiga manter essa base de preço, ou seja, ficar acima aí dos 100 mil, pode manter essa base de preço e continuar essa alta, talvez até pelo menos a média de 80, voltando nos 111. Então, eu tenho monitorado atentamente o que está acontecendo com o Bitcoin, porque isso vai refletir também nas altcoins. E uma das altcoins que eu estou monitorando no gráfico também intraday é a altcoin da Solana. Perceba que a Solana fez a mesma movimentação e não conseguiu ultrapassar a média de 80 períodos. Então olha como essa resistência começa a ser nítida não só para o Bitcoin, mas para diversos ativos. Então a Solana não conseguindo ultrapassar esse nível, obviamente ela não consegue ultrapassar mais esse suporte, agora testando como uma certa resistência. E essa resistência, se a gente traça uma linha de tendência superior e estender para baixo, a gente vai ver que também chegou na extremidade inferior desse canal. Mas ainda tem muito espaço para esse estocástico corrigir, o que pode também fazer a Solana voltar para o nível de 145. E é lá onde eu estou posicionando uma compra, né? Pode iniciar ali antes dos 145, 148, mas há um ponto importante para um suporte aqui nessa região. Nota que no gráfico diário, a Solana está fazendo exatamente a mesma movimentação do Bitcoin, tentando ultrapassar um gap de valor justo diário. Olha só o gráfico do Bitcoin, tentando ultrapassar esse gap de valor justo diário. E a Solana também tentando ultrapassar esse gap de valor justo diário. Nessa retomada, caso aconteça, nós temos uma movimentação que pode voltar à média de 80 períodos, os 192, ou quem sabe até ultrapassar esse nível para fazer um ombro, cabeça a ombro, né, consolidar esse movimento e aí voltar aqui para o nível superior. Então tem todo esse cenário acontecendo na Solana, tem todo esse cenário também acontecendo no Bitcoin e diversos outros ativos também estão fazendo esse mesmo cenário, que é o caso do Ethereum. O Ethereum também está tentando essa retomada, né? Tem uns gaps de valor justo que ele não consegue superar, mas o seu intraday também ali está na movimentação de um certo suporte para quem está analisando o mesmo canal paralelo. Então, se a gente traz esse mesmo canal paralelo, a gente vai ver que está perto ali de uma região de suporte, uma região de uma linha de tendência, uma região com gap de valor justo. Então, o que eu quero trazer com isso agora? Que nesse momento, se a gente perder certos níveis, os níveis de fundos anteriores, certamente nós iniciaremos uma correção, pelo menos em direção a certos ordem blocks. No caso do Ethereum, 2.900 ou até, quem sabe, 2.500 dólares. Isso retomaria novamente a posição aqui para, quem sabe, voltar a um nível mais baixo no gráfico diário, capturar uma certa liquidez. Óbvio que um cenário como esse não aconteceria de uma maneira muito rápida. A gente teria tempo para ver essa estrutura se desenhando, como no caso do Ethereum. Desenharia uma estrutura semelhante a essa, buscando um certo nível abaixo desse fundo, depois mais um suporte que não haveria mais condições de segurar o preço, então testaria como resistência. Para quem sabe vir para uma queda mais forte e aí tomar uma movimentação, né, de consolidar e retomar uma alta. Então, eu vejo nesse momento que todos os ativos estão com estocásticos diariamente muito bons.
Mas a gente sabe que o estocástico diário ele precisa ter uma certa métrica, precisa estar acima da média de 80 para ser um estocástico bom. Tudo que a gente vier pegar agora nesses momentos de sobrevenda, basicamente é buscando fundos. Então, essa busca de fundos tem que ser comprada fracionadamente. Não dá para você buscar um fundo com todo o seu capital. Vai ter que vir escalando isso fracionadamente para poder ter sempre um caixa e achar um dos determinados fundos assim que faça essa retomada de alta e manter um preço médio que a partir de um certo nível começa a trazer lucros. Então, nesse momento, o trade é muito mais estratégico. Se você está buscando resultados, lucros rápidos, pode ter certeza que você vai cometer diversos erros, vai tomar diversos stops. Então, operar agora, operar com mais cautela. Bom, eu tinha me posicionado na ENA, ainda sigo posicionado, inclusive estou posicionado aqui na BingX, que é a parceira do nosso canal, né? A gente tem uma nova parceria aí. Vou até deixar o link para você que não faz parte da BingX, vai se inscrever agora, tem alguns bônus, promoção. A BingX está preparando uma promoção até o final de semana para que você possa se inscrever com esse link, para que você possa ganhar bônus, alguns benefícios. Mas caso você queira já se antecipar, vou deixar também o meu link aqui na descrição. Então eu tenho utilizado bastante a BingX para mercado futuros, porque eu sempre falei que a BingX tem uma das melhores ferramentas para mercados futuros, que no caso são os hedges de proteção. Isso me permite abrir uma posição de long e de short simultaneamente. Mas eu abri uma posição na ENA baseado no gráfico diário, pensando na movimentação de fundo, né? Uma vez que a ENA já estava totalmente sobrevendida no seu estocástico e esses pavis aqui demarcando o fundo. Então eu tenho uma posição aqui para um risco-retorno de 7 para 1. Então estou aqui aportando na faixa de $98 alavancado em 5x e tentando levar esse alvo pelo menos ali no topo do movimento, que é essa movimentação, né? Lembrando que o mercado futuros tem diversos riscos e por isso eu estou utilizando muito bem essa margem de 5x, poderia estar alavancando em 10x, mas isso deixaria um stop mais curto. Enfim, eventualmente eu vou estar trazendo para a gente uma imersão de mercados futuros para mostrar na prática como funciona a ferramenta, como utilizar com responsabilidade. Mas eu queria trazer para vocês essa minha posição que eu estou fazendo no mercado aqui, né, e trazer ela da maneira da ENA, porque a gente já faz uma análise da ENA nesse momento. Bom, eu tenho monitorado o gráfico diário da ENA, porque o seu estocástico está extremamente sobrevendido e em um nível que a gente está muito distante da média de 80 períodos. Então, a qualquer momento, eu posso ter uma retomada de voltar pelo menos 47%. E olhando o gráfico intraday, eu vejo que sim, ainda tem espaço para correção, né? Temos essa margem de correção. Mas se de fato eu chegar no nível de perder essa região aqui dos 29, é porque a correção vai ser muito mais profunda. Então, meu stop faz sentido para a minha análise. Então, caso a ENA consiga se manter nessa estrutura aqui de alta, eu vejo que a gente pode estar fazendo a mesma movimentação do que os outros ativos. E aí, voltando a ficar acima da média de 80, eu posso alcançar esses alvos aí rapidamente. É verdade, os estocásticos nesse momento já estão muito sobrecomprados, mas todos estão assim. Se a gente olha a Solana, está extremamente sobrecomprado. Se a gente olha a BNB, está extremamente... Isso aqui está extremamente sobrevendido, está gerando oportunidade. Mas se a gente olha o Ethereum, mesma condição. E olha o Bitcoin, mesma condição. Então, de fato, os ativos estão acompanhando a movimentação do Bitcoin. E caso aconteça essa retomada, pode ter certeza que vários ativos vão explodir, assim como o Bitcoin. Mas a probabilidade maior no momento é de mais correções, então eu vou ficar atento a uma nova recompra quando chegar na posição ali na base dessas linhas de tendência, né? Bom, vou ficando por aqui e a gente volta amanhã para fazer mais uma análise do que está acontecendo no mercado. E se você não faz parte do Pílula Diária, já clica embaixo aqui, também vou deixar um link direto para você ir para o Formação Trade, porque lá tem outros benefícios além das análises. Vejo vocês na próxima análise amanhã.